Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a Escola Sabatina, a verdade em tempos de dúvida, lição número 6, Jesus e o Islamismo. Antes de eu falar sobre esse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses sábado do Senhor que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo para apresentar essas verdades para todos os povos, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. Na lição de domingo, quem é Deus? Maomé, fundador do islamismo, nasceu por volta de 570 d.C., em Meca, na influente tribo dos Coraxitas. Perdeu o pai antes de nascer e a mãe aos 6 anos. De acordo com a fé islâmica, Maomé recebeu sua primeira revelação de Deus aos 40 anos, por meio do anjo Gabriel. As mensagens continuavam por 23 anos e mais tarde foram reunidas ao Alcorão, o livro sagrado do islamismo. Sua mensagem era clara e existe um único Deus, e a sociedade precisa mudar. Mas isso confrontava o sistema religioso e o político de Meca, baseando no politeísmo e no poder de clãs influentes. Em 622 d.C., diante da oposição em Meca, Maomé e seus seguidores fugiram para Medina. A Érija, como ficou conhecida, essa imigração marca o início do calendário islâmico. Em Medina, ele formou uma nova comunidade, continuou recebendo revelações em único tribos de Península Arábica. Com o fim do politeísmo, o islâmico se espalhou rapidamente. Hoje é a segunda maior religião do mundo, com quase 2 bilhões de adeptos e forte presença no Oriente Médio, norte da África e no sul da Ásia. Para os muçulmanos, Jesus, um dos maiores profetas, acreditam que o seu nascimento milagroso por Maria, reconhecem seus milagres e admiram seu caráter. Porém, segundo o Alcorão, ele não é filho de Deus nem divino, apenas um servo fiel. Também creem que ele voltará antes do juízo final, não para salvar esse, para restaurar a justiça e derrotar falsos líderes. Contudo, esse retorno não faz parte do plano da salvação, como ensina o cristianismo. É aqui que surgem perguntas fundamentais. Quem é Deus? Afinal, ele é o único? É 3 em 1? Jesus foi apenas um profeta ou será que ele é de fato Deus? Sim, ele é Deus. Essas são as questões que vamos explorar nesta lição. Vamos refletir sobre Jesus, fala ao coração de qualquer pessoa e entende por que Maomé rejeitou com tanta firmeza o politeísmo. Acima de tudo, vamos ouvir as palavras do próprio Jesus sobre quem ele é. Lição de segunda-feira, o Deus único. Um dos pilares do ensino de Maomé, registrado no Alcorão, é o Tawhid, a convicção de que Deus é absolutamente único. Para os muçulmanos, Deus não tem parceiro, não tem igual e não compartilha sua glória com ninguém. Qualquer tentativa de associar a outro ser a Deus, seja como mediador, imagem ou divindade, é considerado uma grave distorção. Segundo o Alcorão, declara que Jesus, como Deus viola diretamente o princípio do Tawhid. Neste ponto, Maomé concorda com o ensinamento central da Bíblia, pois Deus rejeita a adoração a outros deuses. Isso levanta uma pergunta importante: se Deus é um só, por que tantas religiões e culturas passam a adorar múltiplas divindades? Essa tendência está relacionada à tentativa humana de compreender o conflito entre o bem e o mal. Desde os tempos mais antigos, as pessoas perceberam que as forças opostas atuam no mundo como luz e trevas, justiça e injustiça, amor e indiferença. Para explicar essas ações, muitas culturas desenvolveram a ideia de vários deuses, cada um representando uma força de realidade. Essa foi uma forma de dar sentido aos casos da vida.
No entanto, apesar de o politeísmo buscar explicar essas questões, eles não a resolve. Ele fragmenta a compreensão de Deus, cria divindades em conflito, gera rivalidades de poder e muitas vezes enfraquece o valor da dignidade humana. Em contraste, a Bíblia revela um Deus totalmente distinto, pessoal, eterno, justo e único. Eu sou o Senhor e não há outro. Isaías capítulo 45, verso 5. Essa mesma verdade aparece com força em uma das declarações mais importantes da Bíblia. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio capítulo 6, verso 4. Este verso, conhecido como Shema, revela uma profundidade fascinante. No original hebraico, o texto diz: Shema, escute, Israel, Yahel, nome pessoal do Deus, Elohim, Elonu, nosso Deus, termo plural derivado de Elohim, Yahé, Echadi, um só. A combinação do nome Yahé, que é singular, com o termo Elohim, que é plural, e a palavra Shadi, que indica a unidade, composta apresenta uma verdade profunda. Deus é um só, mas dentro dessa unidade há um relacionamento. Desde a eternidade ele existe em perfeita comunhão, Pai, Filho e Espírito Santo. Sua própria natureza expressa conexão, unidade e relacionamento. Pergunta no rodapé: por que Deus rejeita com tanta firmeza a adoração a outros deuses? Deuteronômio capítulo 6, versos 14 a 15, capítulo 5, versos 7 a 10. Porque Ele é Deus, Ele é o único que tem que ser adorado. Ele fez os céus e a terra e tudo que nelas há. E é o único Deus que devemos adorar. Porque os outros deuses que as pessoas adoram não veem, não escutam, não andam, não tem valor nenhum. Lição de terça-feira: o Filho Prometido. Islamismo e judaísmo são religiões fortemente monoteístas e admiram Abraão como um grande exemplo de fé, mas divergem sobre o filho por meio de quem Deus cumpriria a sua aliança. Para os judeus foi Isaque, para os muçulmanos Ismael. A Bíblia, porém, revela um terceiro filho prometido que supera qualquer expectativa humana: Jesus. Cristo era o centro da promessa, e ele disse: Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia, e ele viu e se alegrou. João capítulo 8, verso 56. E há um detalhe marcante: essas palavras foram ditas no templo de Jerusalém, perto do lugar onde cerca de 2000 anos antes Abraão foi chamado a sacrificar o seu filho Isaque. Olha só que coincidência, hein? Coincidência não, que fato, né? Jesus foi além. Ele fez uma declaração que chocou seus ouvintes. Antes que Abraão existisse, eu sou. Quer dizer, ele que conversava com Abraão. Jesus conversava com Abraão. João capítulo 8, verso 58. Ele não estava apenas dizendo que existia antes de Abraão, mas assumindo o próprio nome que Yahvé se revelou a Moisés na sarça ardente. Eu sou o que sou. É outro que conversou com Moisés. Êxodo capítulo 3, verso 14. Os líderes religiosos entenderam na hora que Jesus estava dizendo que ele era o próprio Deus revelado no Antigo Testamento. Por isso pegaram pedras para apedrejá-lo. Jesus não se apresentava como apenas mais um mestre ou profeta entre muitos. Ele estava declarando: eu sou o próprio Deus, o Eterno, aquele em quem toda a história e o culto de vocês se apoiam. Como escreveu Ellen White, em Cristo a vida original, não emprestada ou derivada, o desejado de todas as nações, página 423. A Bíblia é clara sobre a singularidade de Deus. Portanto, grandioso és tu, ó Senhor Deus, que não há ninguém semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti. 2 Samuel capítulo 7, verso 22. Ou seja, Deus é único. A linha que separa o Criador da criação é absoluta, assim como não existe meio grávida, não existe meio Deus ou quase divino. Ou é Deus ou não é. Exatamente. Não tem meio termo, né?
E aqui está a realidade mais fascinante: o próprio Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, decidiu construir uma ponte entre o céu e a terra. Jesus assumiu o papel de filho, não no sentido biológico, mas em uma relação intencional de amor e submissão. Ele veio ao mundo para nos salvar, representado o caráter do Pai e a revelação, e revelando a missão do Espírito. Lição no rodapé. Pergunta no rodapé. Por que você acha que as pessoas reagem com tanta resistência às afirmações de Jesus? Porque não conhecem toda a palavra, não querem saber. Lição de quarta-feira, momento hipertexto. A Bíblia revela um ministério profundo e essencial. Há um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, uma unidade de três pessoas coêntemas. Desde os primeiros relatos da criação, já percebe essa polaridade interna da divindade. Gênesis capítulo 1, verso 26, capítulo 3, verso 22. O plano da salvação e a missão da igreja também envolvem nessa realidade divina. Jesus, o Filho, não começou a existir a partir de seu nascimento em Belém. Sua origem é eterna. Ele já estava com Deus antes de todas as coisas e participou ativamente da criação. Ele é chamado de Deus, recebe adoração e compartilha da mesma essência divina do Pai. João capítulo 10, verso 30, capítulo 20, verso 28 e Colossenses capítulo 2, verso 9. O Espírito Santo, por sua vez, atua desde o princípio, guiando, convencendo, consolando e capacitando. Gênesis capítulo 1, verso 2, Atos capítulo 5, verso 3 a 4, Hebreus capítulo 9, verso 14. O Deus triuno não é uma divisão, mas uma perfeita comunhão. As Escrituras revelam que Deus se relaciona conosco em amor, poder e verdade. O que esses textos seguintes nos ensinam sobre o Deus triuno? Deus é a humanidade de três pessoas. Gênesis capítulo 11, verso 7, Isaías capítulo 6, verso 8, Mateus capítulo 28, verso 19. Jesus já existia antes de nascer neste mundo. Isaías capítulo 9, verso 6, Miqueias capítulo 5, verso 2, João capítulo 8, verso 58. Jesus é Deus. João capítulo 1, versos 1 a 3, Hebreus capítulo 1, versos 8 a 9, 1 João capítulo 5, verso 20. E temos também a rede semântica. Rede semântica é como um mapa mental composto por palavras e conceitos relacionados entre si e formados a partir de um elemento-chave. Veja o exemplo e faça o seu. Em classe, observe como as redes são diferentes quanto ao número de pessoas presentes. E esse é o lance. Cada rede representa aquilo que faz sentido para cada pessoa. Então, com base no que vimos até aqui, agora é a sua vez de expressar o que faz sentido para você. Triuno. Lição de quinta-feira, sacrifício necessário. Para quem escreveu com a visão islâmica, a ideia cristã de expiação pode parecer estranha ou até mesmo ofensiva. No islamismo, Deus perdoa diretamente em resposta a um arrependimento sincero, à oração e às boas ações das pessoas. Não há necessidade de um mediador, muito menos de um sacrifício. Um dos textos mais citados no Alcorão afirma: dize, ó servos meus, que se cederam contra si próprios, não desprezeis da misericórdia de Alá. Certamente, Ele perdoa todos os pecados, porque Ele é indulgente, o misericordioníssimo. Surat Az-Zumar, capítulo 39, verso 53. A Bíblia, no entanto, apresenta uma realidade mais profunda. O pecado não é apenas um deslize nem simplesmente o descumprimento de uma regra, mas é uma traição ao coração de Deus. É uma ruptura no relacionamento com o Criador. Além de ser uma dívida legal, o pecado é também uma ferida relacional. Romanos capítulo 6, verso 23, deixa isso bem claro, porque o salário do pecado é a morte, e essa morte é ao mesmo tempo física e espiritual, uma separação eterna de Deus. E essa dívida não pode ser simplesmente anulada sem violar sua justiça e santidade. Uma das razões pelas quais muitos muçulmanos acham difícil compreender o ato custo do perdão é que, no islamismo, o pecado é entendido mais como uma fraqueza humana do que uma rebelião moral. Para eles, as pessoas erram, mas são plenamente capazes de se arrepender e mudar.
Já no cristianismo, o pecado é encarado como algo que nos separa completamente de Deus. Uma realidade tão seria que nenhuma boa ação nossa conseguiria desfazer. Por essa razão, a Bíblia fala tanto sobre expiação. Não basta simplesmente perdoar. É preciso restaurar e purificar, corrigindo a violação da lei moral de Deus. Como lemos em Isaías capítulo 59, verso 2, mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês. Portanto, sem derramamento de sangue não há remissão. Hebreus capítulo 9, verso 22. De pecado, isto é, o perdão tem custo altíssimo. Ele foi o próprio Deus quem decidiu pagar esse preço por nós. João capítulo 3, verso 16 e 1 Pedro capítulo 1, versos 18 e 19. Pergunta no rodapé: o que fato de o próprio Deus ter se oferecido como sacrifício revela quem ele é? Sim, é o nosso Deus Salvador. Lição de sexta-feira, mostrando Cristo com amor. O islamismo tem feito conversos em muitas partes do mundo, e seus defensores negam a divindade de Cristo. Será que esta fé continuará se espalhando, enquanto aqueles que conhecem a verdade deixam de demonstrar um zelo para combater o erro e ensinar as pessoas sobre a existência do único Salvador do mundo? Oh, como precisamos de muitas pessoas que busquem e creiam na palavra de Deus e que apresentem Jesus ao mundo em sua natureza divina e humana, declarando com poder e demonstração do Espírito que não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos capítulo 4, verso 12. Oh, como precisamos de crentes que revelam agora a Cristo por meio da vida e do caráter, que o exaltem diante do mundo como resplendor da glória do Pai, proclamando que Deus é amor. Ellen Goldwhite no livro The Homens Missionários, 10 de nove de 1892. Constantemente ele está enviando seus anjos aos que, embora rodeados pelas circunstâncias mais desencorajadoras, oram com fé para que algum poder maior do que eles mesmos tomem posse deles, dando-lhes libertação e paz. Por várias maneiras, Deus se revelará a essas pessoas e os colará em contato com providências que estabelecerão sua confiança naqueles que deu a si mesmo em resgate por nós todos, para que pudessem em Deus a sua esperança e não enfraquecessem dos feitos de Deus, que lhe observassem os mandamentos. Salmos capítulo 78, verso 7. No livro Ellen Goldwhite, Profetas e Reis, na página 222. Cristo atraiu-se o coração de seus ouvintes pela manifestação de seu amor e então, pouco a pouco, à medida que iam podendo suportar, eles lhe explicavam as grandes verdades de seu reino. Nós também devemos aprender a adaptar nossas atividades, condições do povo, para encontrar as pessoas onde eles estão, embora os requisitos pela lei de Deus devam ser apresentados ao mundo. Nunca devemos nos esquecer de que o amor de Cristo é o único poder capaz de abrandar o coração e levá-lo a uma obediência. Ellen Goldwhite no livro Evangelismo, página 41. Embora a lógica possa falhar em mover o argumento, seja importante para convencer o amor de Cristo, revelado no ministério pessoal, para abrandar o coração endurecido, de modo que a semente da verdade possa enraizar-se. Ellen Goldwhite no livro Parábolas de Jesus, página 27. Lição de sábado: a divindade de Cristo. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Deuteronômio capítulo 6, versos 4 a 5. O Shema é a declaração de fé de Israel. O Senhor nosso Deus é o Senhor, Echad um. A palavra Echad não significa um absoluto e solitário, mas que Yashid, mais um que admite unidade composta. É o mesmo termo usado quando homem e mulher se tornam uma só carne, Gênesis capítulo 2, verso 24, ou quando várias partes formam um só tabernáculo, Êxodo capítulo 26, verso 6. Portanto, Deus é único, mas não solitário.
Assim como um cordão de 3 dobras é forte porque une fios distintos em uma só unidade. Eclesiastes capítulo 4, verso 12. Deus se revela como Pai, Filho e Espírito, 3 pessoas, mas um só Deus. Echad. Judaísmo, islamismo e cristianismo afirmam a existência de um único Deus. O que diferencia o cristianismo e a fé é que esse Deus único se revelou plenamente em Jesus Cristo, que não é apenas um mestre ou profeta, mas o próprio Deus encarnado. O grande desafio das demais tradições monoteístas é justamente este: reconhecer Jesus como Deus. Para nós cristãos, essa é a essência da fé. O apóstolo João abre seu evangelho com uma declaração clara sobre a divindade de Cristo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas que foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. João capítulo 1, verso dos 1 ao 3. No fim do evangelho, ao ver Cristo ressuscitado, Tomé exclama: Senhor meu Deus e Deus meu. João capítulo 20, verso 28. Em Hebreus, o próprio Pai se dirige ao Filho dizendo: O teu trono, ó Deus, subsistes para todo sempre. Hebreus capítulo 1, verso 8. Esses textos deixam claro que o único Senhor, proclamado no Shema, é o mesmo que se encarnou e habitou entre nós. João capítulo 1, verso 14. Então, povo de Deus, essa foi a lição de Jesus e o islamismo, a lição número 7, a lição número 7 da verdade em tempos de dúvida. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para apresentar essas verdades da tua palavra para todas as pessoas, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscreva no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!